Segundo livro de Samuel, capítulo 22 e o versículo 31, Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 31. Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, mas lembra? Cantamos ontem. De ti. Ei, banda, sobe para cima de novo. Bem, banda. Mas, banda, sobe pro altar. De ti. Isaac, vem para cá. E menos de mim. Isso falou muito comigo ontem, irmãos. E menos de mim, e menos de mim, menos de mim. Dá para ficar de pé, irmãos, a igreja. Mas, aleluia. Canta, Isaac. De ti. Aleluia. E menos de mim. Aleluia. E menos de mim. Menos de mim. E menos de mim. Aleluia, mais uma vez.
servo de todos os irmãos. Que eu diminua, que ele apareça, que ele constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Acenda essa luz, por favor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Mais do Senhor. É mais o Senhor que nós queremos. Ou é mais o Senhor que nós precisamos nesta noite. É mais o Senhor que nós precisamos na nossa vida, Deus. Nós precisamos mais do Senhor. Menos de nós. Mais do Senhor, porque o Senhor é o dono, o Senhor é o dono da nossa vida. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos deixa estar, Senhor. Nós só chegamos aqui nessa noite porque o Senhor tem nos trazido aqui, Senhor. Deus, nós só estamos respirando, é por causa da Tua bondade, Senhor. É por causa da Sua misericórdia, Senhor, que nós respiramos. Então, Senhor, é menos de mim e mais do Senhor. O Senhor é o Senhor desta igreja, o Senhor é o dono desta igreja. O Senhor governa, o Senhor reina, o Senhor comanda todas as coisas, Pai. Por isso a nossa adoração sincera, verdadeira, Senhor, do nosso coração a Ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, leão da tribo de Judá. Jesus, alfa e ômega. Jesus, o princípio e o fim. Jesus, o que é, o que era e o que é de vir. Oh, Jesus, a rosa de Saron. Jesus, o lírio dos vales. Jesus, a estrela da manhã. Jesus, o escolhido entre os milhares. Oh, Jesus, o Filho unigênito de Deus. Jesus, o Rabi da Galileia. Jesus, o Emanuel. Jesus, o Consolador. Jesus, o Deus conosco. A Ti, Jesus, a nossa adoração, a nossa gratidão seja adorado hoje e sempre. Amém, amém. E aplauda o Senhor mais uma vez. Oh, aleluia. Glória a Deus. Essa canção, irmãos, esse louvor. Mais de Ti, menos de mim. Deus falou de uma forma muito poderosa no meu coração ontem. Eu não vi a hora de estar com os irmãos aqui, porque Deus me deu uma palavra no seu coração. Mais de Ti, menos de mim, significa deixar Deus tomar o lugar que é dele. Deus tomar o lugar que é dele na nossa vida. Deixar Deus ser o centro das nossas decisões. Não eu, mas Ele. Não você, mas o Senhor. Significa que Deus deve ter toda a nossa atenção e prioridade total
nossa vida. Significa, queridos, submeter-se à direção, ao controle e ao comando do Senhor. Por isso nós estamos aqui, para dizer para Ele que nós nos submetemos à direção, ao controle e ao comando de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deus no comando, pode confiar. Ei, Deus no comando, pode confiar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se Deus estiver no comando da sua vida. Segundo o livro de Samuel, capítulo 22, o verso 31 diz: o caminho de Deus é perfeito. Por que nós podemos confiar o comando da nossa vida ao Senhor? Porque o caminho de Deus é perfeito. Não tem erro, não tem falha. Ele não se engana, Ele não se equivoca, Ele não é surpreendido e nem pego de surpresa. Deus é perfeito, e o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Que Deus nos abençoe com a leitura dessa palavra. Irmãos, eu quero lembrar você, eu quero lembrar os irmãos, mais uma vez, que Deus não erra. Eu quero lembrar você que Deus não falha. Eu quero lembrar você que nada, absolutamente nada, escapa do controle do Senhor. Que nada, absolutamente nada, escapa da vista do Senhor. Ele continua no controle, Ele continua no comando de tudo e de todos, e o tempo todo, Deus não tira férias, Deus não cochila. O salmista diz: eis que não dormirá e nem tosquenejará aquele que guarda Israel. Então aquele que te guarda, ele não dorme nem cochila. Deus continua absolutamente no lugar onde Ele sempre esteve, no trono dEle, reinando e governando sobre todos e sobre todas as coisas. Então, quando nós cantamos, menos de mim e mais de ti, que Ele cresça e que eu diminua, nós estamos colocando Deus no lugar que é dEle na nossa vida. Que Deus possa sentar no trono da sua vida, e Ele possa reinar e governar e comandar, como Ele reina, governa e comanda tudo e todas as coisas que existem. Nenhum ser da criação escapa do comando de Deus. Nenhum ser e nenhum dos reinos, animal, vegetal, daquilo que nós conhecemos e do que nós não conhecemos, daquilo que nós vemos e daquilo que nós não vemos, em cima da terra, embaixo do mar, acima no ar, Deus reina e governa sobre todos. Mas nós, eu e você, o homem, a mulher, nós somos os únicos seres da criação que resistimos o controle e o comando de Deus às vezes. Nós resistimos. Nós somos os únicos seres criados por Deus que com os nossos atos e as nossas atitudes nós dizemos para Deus: eu não quero o Senhor controlando a minha vida, eu não quero o Senhor comandando a minha vida, eu não quero o Senhor me dirigindo, eu não quero o Senhor me direcionando, eu vou fazer o que eu quero fazer. Nenhum outro ser, irmãos, que Deus criou diz isso para Deus. Mas às vezes eu digo, não dessa forma, porque eu não tenho coragem, e talvez você também não tenha coragem
de dizer com todas as letras: eu não quero o seu governo, Deus, eu não quero o seu comando. Talvez a gente não tenha coragem, mas as nossas atitudes e os nossos atos dizem isso para Deus. Quando nós afastamos Deus da direção e do comando da nossa vida, e a gente assume a direção, e a gente assume o leme, a gente está dizendo para Deus: mais de mim e menos de ti. Por isso nós cantamos nessa noite: mais de ti e menos de mim. Que você não diga para o Senhor com as suas atitudes e com os seus atos: mais de mim, mais de mim. Eu no centro, egocêntrico, o eu no centro, e Deus no fundinho. Que você diga: Senhor, eu vou para o fundo do cenário, porque o Senhor vai atuar no papel principal na minha vida. O Senhor vai para o centro do cenário. Eu sou coadjuvante, o Senhor é o principal. Eu sou aquele que está sujeito à sua voz. O Senhor é quem me diz aonde eu devo ir. Mais de ti e menos de mim. O texto lido, irmãos, fala que o caminho de Deus é perfeito. Tem algumas traduções, a NVI, a própria King James, traduz esse texto dizendo: este é o Deus cujo caminho é perfeito, Pedro. Eu gosto dela. Este é o Deus. Este qual? Esse que nós estamos adorando nesta noite. Esse que nós nos reverenciamos diante dele. Esse que nós erguemos as nossas mãos. Esse que nós sentimos a presença dele saturar esse lugar. Eu não sei você, mas eu sinto a presença do Senhor nesse altar de uma forma tão poderosa, tão densa, tão tocante. Esse Deus cujo caminho é perfeito. Queridos, nós vimos a perfeição de Deus em tudo. Acabei de apresentar o Arthur agora. Olhar para o rosto de uma criança, irmãos, que foi gerada a partir de um óvulo e de um espermatozoide, não era nada, se encontra, fecunda-se uma célula microscópica, invisível a olho nu, tem que se aumentar não sei quantas mil vezes para identificar que aquele pontinho do pontinho é uma célula. Fusão, fecundação de um óvulo com espermatozoide. Passa-se um dia, divide-se, aumenta, não é mais um, e começa a multiplicar essas células. Daqui a poucos dias já começa a ter um formato, alguns meses já tem uma forma definida, o tempo passa, já é perfeito. 9 meses depois nasce o Arthur. Que Deus perfeito é esse? Que Deus perfeito é esse? Que nos fez de uma forma tão complexa. O salmista diz: Senhor, o Senhor nos gerou nas suas entranhas de uma forma tão estranha, de uma forma tão incapaz da gente imaginar como o Senhor nos formou. Ele diz: eu fui gerado, eu fui formado de uma forma tão poderosa, tão estranha, que a medicina tenta e não alcança. Não é capaz de entender o funcionamento mais básico da mente, do cérebro humano, porque Deus é perfeito. Quando nós olhamos no Gênesis, no livro do Gênesis, que fala sobre a criação de Deus,
O primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Gênesis diz: e a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2: e a terra era sem forma e vazia. Então esse Deus que está no comando, que criou todas as coisas a partir do nada, diz o texto: a terra sem forma e vazia, e o Espírito se movia na face do abismo, nessa terra sem forma e vazia. Porque é assim, para que o Espírito possa se mover, precisa não ter forma e estar vazio. Porque se a gente estiver cheio da gente, não tem jeito do Espírito se mover dentro de você e dentro de mim. Por isso que nós cantamos menos. Eu quero me esvaziar de mim. Porque quando você se esvaziar de você, o Espírito tem liberdade para se mover aonde está vazio. E Ele enche, Ele preenche. Deus cria o homem, Deus forma o homem. Todos os seres da criação, todas as obras da criação, o texto diz que Deus foi dando ordem e foi se criando, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja separação entre a porção seca e a porção molhada, e assim foi acontecendo. E Deus foi liberando a palavra de poder. Diz a Bíblia que pela sua palavra o mundo foi criado e todas as coisas foram criadas. Mas chega o momento de criar eu e você. Deus não disse: haja Barone, haja Adriel, haja Juninho, haja Darciela. Deus não disse haja. Deus disse: façamos. Vamos fazer agora o homem e a mulher, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Oh, Deus levanta do trono dele, que ele estava dando ordem, dizendo: haja, haja e haja. Deus levanta do trono, chamou o Espírito Santo, e a Bíblia diz: o seu Filho, porque Jesus estava na criação de João. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus. A Bíblia diz que Ele: façamos o homem conforme a imagem e semelhança. E diz a Bíblia que Ele colocou o homem no jardim, e diz: viva aí tudo que tem do bom e do melhor para você. É Deus no comando. O homem erra, falha, peca, desobedece, e o Deus do comando, já lá no Gênesis, providencia a forma de resgatar o homem de novo. E Ele resgata esse homem. E nós vemos no livro do Gênesis as sucessões de acontecimentos, os patriarcas. Aí vem Noé, o homem que pregava o dilúvio. Deus poupa a família, segue-se, vem os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E depois vem José, e José vai para o Egito, e ele se torna governador do Egito, porque Deus estava no comando. Chega o momento que Deus precisa tirar o povo dele do Egito. Aí o Êxodo vem e nos apresenta Moisés. Quando o faraó dá uma ordem e diz: todos os meninos serão mortos, Deus disse: nem todos, nem todos. Nasce Moisés, Joquebede dá luz a esse menino. Ele é colocado no Nilo, e o Deus do comando faz com que o rio Nilo passe um braço para cá. E quando ele é colocado no Nilo, no cesto, no junco, o braço do rio se abre, e o cesto vai para na mão da filha de Faraó. A mulher pega a criança do Nilo e diz: obrigado, Nilo, pelo presente desse menino. Porque os egípcios acreditavam que o Nilo era um deus, e o deus Nilo tinha dado esse menino para ela de presente. E a princesa do Egito, a filha de Faraó, agradece ao rei, ao Deus Nilo, e diz: ele me deu esse menino de presente, vou criar como príncipe. E o Deus no comando
acompanhando o crescimento de Moisés. Príncipe do Egito, para entender a cultura do Egito, 40 anos no Egito, 40 no deserto com Jetro, para aprender a cultura de Deus agora no deserto. 40 anos como príncipe, 40 como pastor de ovelhas, apacentando ovelhas de Jetro. Deus diz: está na hora de voltar, Moisés, para o Egito, porque você vai ser a minha boca no Egito. O Deus do comando levanta um homem para libertar 2 milhões de hebreus que estavam escravizados no Egito, porque Deus nunca perdeu o comando. Ei, Deus nunca perdeu o bonde da história, e nem um milésimo de segundo sequer a situação saiu do controle do comando de Deus. O livro de Êxodo nos informa como foi a saída do povo do Egito, e o Deus do comando dando provisão, direção e proteção no livro de Êxodo. Quando não tinha o que comer, Deus disse: o maná vai cair. Quando o sol era muito forte, Deus disse: eu mando a nuvem, e essa nuvem vai servir de direção também. A hora que ela levantar e seguir, siga a nuvem. Siga a nuvem. Não perca a nuvem de Deus de vista. O Deus do comando, quando a noite caía e gelava, diz a Bíblia que Deus estabelecia coluna de fogo para aquecer, porque Deus estava no comando. Provisão, direção e proteção. Nós vemos o Deus no comando dos livros históricos. Quando uma jovem judia, que estava na corte de um rei estrangeiro, Assuero, e foi pensado, alguém tentou um projeto para acabar com todos os judeus, o Deus do comando levantou uma criada e fez ela sentar no trono mais poderoso da terra. Esther, ou Radassa, se torna na rainha ao lado do rei. Nos livros históricos nós vemos Deus estabelecendo reis e derrubando reis. Nos livros históricos nós vemos Deus escolhendo aquele que seria o maior rei de Israel, depois que o povo escolheu e errou. A escolha humana falhou, o povo escolheu Saul. Deus disse: tudo bem. Saul falhou, Deus disse: agora eu tenho escolhido um rei, eu escolhi um. E aí vai o pequenino Davi a sentar no trono, o maior rei de Israel. O Deus do comando nos livros históricos diz tudo aquilo que deveria acontecer com a nação de Israel e com todos os povos. O Deus do comando mandou repreensão e correção para Israel quando era necessário. Usou povos estranhos para escravizar Israel, como a Síria, a Babilônia, os romanos, porque Deus está no comando. O Deus do comando se revela para nós nos livros poéticos da Bíblia. Quando nós lemos salmos, provérbios, cantares, eles revelam a majestade, a glória de Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor. O Deus cuidador, o Deus que toma nos braços, o Deus pastor, como diz Davi: o Senhor é o meu pastor, e foi lido aqui nesta noite, e nada me faltará. Nos livros poéticos, Deus se revela como esse Deus cuidador. A glória e a majestade desse Deus. E aí nós encontramos o Deus dos profetas, tanto os menores como os maiores. Deus no comando através dos profetas, levantando a voz profética para divertir, para repreender, para corrigir e para consolar quando fosse necessário consolar. Deus levanta homens que tinham uma linhagem sacerdotal, Deus levanta homens que tinham uma linhagem profética, mas Deus levanta homens também, como levantou Amós, que não tinha história sacerdotal, nem profética, era um homem da terra, um agricultor, um boiadeiro, um cara que ninguém tinha ouvido falar. Deus levanta e ele diz: o Senhor me tirou de após o gado, porque o Deus do comando usa quem Ele quer, quando Ele quer
e como Ele quer, porque é Deus que está no comando. Menos de mim e mais desse Deus no comando. Eu te dei um panorama do Velho Testamento, Deus usando os profetas para profetizar que nasceriam um dia que não dariam nada por Ele, cujo semblante não chamaria atenção, não haveria parecer nem formosura, Ele não chamaria atenção pela sua aparência física, as pessoas olhariam para Ele e virariam o rosto, diz o profeta Isaías, como um de quem os outros olham e viram o rosto, sem parecer e sem formosura. Mas esse Deus que está no comando usa o profeta Isaías para dizer: mas verdadeiramente este tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, os nossos problemas, as nossas angústias, Ele levará nos seus ombros, mas nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O Deus do comando diz: ainda que pareça que eu não estou no comando, eu continuo no comando. Quando eu olho as páginas em branco, irmãos, que separam o Velho Testamento do Novo Testamento, toda a Bíblia tem pelo menos 3 páginas em branco. Do último livro do Velho, Malaquias, o primeiro livro do Novo, Mateus, tem pelo menos 3 páginas em branco. E a gente pode pensar que nesse período, dessas páginas em branco da Bíblia, Deus também passou em branco. Deus não estava olhando, Deus não estava acompanhando, Deus não estava comandando. 400 anos passou-se desse período intertestamentário entre o Velho e o Novo, que representa as páginas em branco da sua Bíblia. Mas o Deus do comando, irmãos, tinha milimetricamente tudo planejado, tudo definido. Não importa se foram 400 anos, poderiam ter sido 4.000, 40.000 anos. Para Deus não muda nada, porque a Bíblia diz que para Ele 1 ano e 1000 é a mesma coisa. Ele é atemporal, Ele não está preso no tempo. Na hora certa, no tempo certo, o Deus que comanda tudo diz: vai lá, Gabriel, vai lá, desce. Está vendo aquela mocinha? Está vendo aquela mocinha, aquela adolescente? Leva para ela uma mensagem minha. Diz para ela: ei, você é agraciada, porque você dará luz ao Filho de Deus. De ti será gerada aquele que vai libertar o meu povo de uma vez por todas. Você vai conceber, mas não por obra humana, não por ação humana. Eu vou usar você para gerar o meu filho na terra. E a Bíblia diz que Gabriel desceu e disse: bem-aventurada és tu, Maria. Ela tomou um susto, e ele diz: você foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Ela era noiva de José. A Bíblia diz que ela estava desposada, não tinha casado ainda. Ela era prometida para José. E quando José soube que ela estava grávida, diz a Bíblia que José, um homem de bem, um homem sério, um jovem de bem, não querendo comprometer Maria, por talvez não entregar às autoridades, para que ela sofresse com a pena que a lei determinava que ela teria, a Bíblia diz que José pensa: eu vou sair de madrugada quietinho, não vou falar nada para ninguém, mas vou pular fora desse barco, estou fora. E a hora que ele estava saindo de madrugada, a Bíblia diz que o mesmo Gabriel diz: ei José, onde você está indo? Estou fugindo. E disse: não, fica tranquilo, fica calmo, eu vou te dar o privilégio de ser o pai do Filho de Deus aqui na terra. O que Maria tem se gerado é por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, e você vai cuidar desse menino junto com ela, José.
Então, nesse período da página em branco, Deus continua no comando. Aparece um louco para a sociedade da época, um homem que se vestia diferente de todo mundo, tinha um cinto feito com pele de camelo, que não comia comida que as pessoas normais comiam, que não gostava muito de conviver em sociedade nas cidades, que preferia a sequidão do deserto, a distância das pessoas, um ermitão, um cara que vivia longe de tudo e de todos. Aparece esse chamado de louco, entre aspas. Vai chegando perto da cidade, às margens do Rio Jordão, já próximo de Jerusalém. Ele vem do deserto, e a Bíblia diz que ele anuncia: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Deus do comando vai se revelar a nós. O Deus que está no comando de todas as coisas vai se apresentar a nós já, daqui a pouquinho. E ele segue pregando às margens do Rio Jordão. João Batista, o trator de Deus. Eu preguei uma vez uma mensagem que dizia isso: João Batista, o trator de Deus. Trator, porque sobre aquela terra árida, aquele piso batido do coração daquele povo, eu não estou falando da terra literalmente, mas o coração daquele povo era como uma terra dura, um torrão de terra, um chão batido, onde nada nasce. João passa como um trator no coração daquele povo, arando e revirando aquela terra, entregando essa mensagem poderosa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aqueles que se achavam os tais, os religiosos, que tinham talvez o privilégio, ou se auto-intitulavam os detentores da voz de Deus, aqueles que achavam que tinham monopólio da palavra de Deus, João olhava e dizia: raça de víbora, vocês são como sepulcros caiados, por fora pintadinho, por dentro tá podre. E para os poderosos e para os reis, que todo mundo se inclinava e permitia-se tudo, eles podiam fazer o que queriam, eram considerados deuses. João apontava o dedo, como fez para Herodes, e diz: é pecado, Herodes, o que você está fazendo, o que você está cometendo é adultério. Custou a cabeça. Sim, porque falar a verdade às vezes a pessoa perde a cabeça. Só que João, queridos, perdeu a cabeça aqui, mas ele recebe de novo na presença do Senhor. E ele recebe um título, ele recebe uma palavra. Jesus libera uma palavra sobre João, que ele diz: dos nascidos de mulher, nunca existiu e nunca vai existir um como João Batista. As pessoas olhavam e diziam: tem demônio, é o diabo. Jesus dizia: é profeta, é profeta. Por quê? Porque foi o Deus no comando que levantou João. Queridos, o Deus no comando, do Gênesis ao Apocalipse, ele se revela controlando todas as coisas. Nasce Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. O Deus no comando diz: meu filho vai resgatar de novo. Rompeu o canal, rompeu a ligação. Eu não consigo me relacionar mais com esse povo. Jesus desceu, e a Bíblia diz que na cruz do Calvário ele ofereceu-se em sacrifício por nós, por mim e por você, para que o canal fosse desbloqueado. O véu que separava o nosso contato com esse Deus que está no comando de todas as coisas foi rasgado, foi rompido. Jesus no Calvário toma as nossas mãos e toma as mãos do Pai e nos liga de novo a Ele. Esse foi o plano de sempre de Deus. O tempo todo Deus conduziu as coisas para que chegasse a esse momento. Religar, reconectar, reconciliar o homem perdido
a este Deus que está no comando de todas as coisas de novo. Jesus nasce, e aí ele vai subir aos céus. Depois de cumprir a missão, ele olha para os discípulos. Talvez eles estavam chorando, pensando: e agora? O que vai ser? E o que vai ser? Jesus disse: ei, calma, eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu não deixarei vocês órfãos, não, nunca mais. Nunca mais vai ter página em branco, nunca mais. Nunca mais tem página em branco. Aleluia. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o Pai, mas enquanto eu estiver subindo, o Consolador, o Espírito Santo, está descendo para vocês. Ei, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas, tudo que vocês quiserem e tudo que vocês precisarem. O Espírito Santo vai vos ensinar tudo aquilo que vocês precisarem saber, o que é necessário para que a sua vida seja comandada, dirigida, conduzida e governada por esse Deus que está no comando. O Espírito Santo vai ensinar para vocês. Jesus subiu, o Espírito Santo veio. Fica de pé. Eu preciso terminar, embora eu tinha tanta coisa ainda para falar. O Espírito Santo veio, diz a Bíblia, para ficar conosco. Paracleto, advogado, referência, condutor, apoiador, nosso companheiro de todas as jornadas. Se lá no Velho Testamento o Espírito Santo vinha esporadicamente e usava eventualmente alguns, agora no Novo Testamento ele vem para morar, ele vem para habitar. Sara, ele vem para morar. Isabela, dentro do seu coração. Ele não vem mais para visitar, ele não vem mais de forma esporádica. Ei, ele vem para morar dentro do seu coração. A Bíblia diz que ele habita, ele não visita, ele não vem de vez em quando, ele mora, ele habita, porque esse era o propósito o tempo todo de Deus. E o Deus no comando te trouxe aqui, porque Ele está no comando. Às vezes você acha que passou aqui por acaso, ou que você veio aqui por acaso. Foi não. Deus está no comando, Ele te trouxe aqui, para que você compreenda que alguns momentos da nossa vida parece que Ele não está no comando. Alguns momentos da nossa vida nós não sentimos que Ele está no controle. São as páginas em brancos. Parece que não está. Por quê, pastor? Pastor, a minha vida está uma tormenta. Não é possível que Deus está no comando. O profeta Naum, capítulo 1, verso 3 diz: Deus tem o seu caminho na tormenta. A leitura que nós fizemos diz: porque este Deus, o caminho dele, ou os caminhos dele, são perfeitos. O caminho do Senhor é perfeito. Então os caminhos de Deus passa pela tormenta. Talvez você pode me olhar pregar, ou está me olhando pregar, está dizendo: pastor, eu estou num deserto. Deserto na Bíblia fala de luta, de dor, de dificuldade, de sequidão. Mas eu já disse aqui, eu vou te lembrar: o caminho de Deus é perfeito, e Deus está no comando, porque deserto também é lugar de provisão, de proteção e do cuidado do Senhor, e de direção.
Parece que está no deserto, mas Deus é o Deus do deserto. O caminho de Deus é perfeito. Às vezes você está me olhando pregar e está dizendo: pastor, o senhor não sabe, mas eu estou numa tempestade. A minha vida está no meio de uma tempestade, eu estou num fogo cruzado. Mas Deus está no comando. Porque Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, diz a Bíblia que Jesus e os discípulos saíram num barco, no chamado Mar da Galileia, que era o lago de Genezaré. A tempestade veio sobre o barco, e o barco quase foi a pique. Inesperadamente veio a tempestade. Eles não esperavam que viria, e ela veio. O céu estava azul, de repente ficou tudo negro, e a tempestade bateu. O barco veio a pique. Os discípulos disseram: Senhor, o senhor está aí dormindo, o senhor não está preocupado, que nós estamos aqui quase morrendo. Não se te dá que pereçamos, diz o texto. O Deus que está no comando diz: vento, ei, vento, vento, aquieta-te. O vento que estava soprando, diz a Bíblia que ele disse: mar, acalma-te. Lago. Ei, a vida é assim. Às vezes o céu está azul e de repente as nuvens negras vêm sobre mim, vêm sobre você, e a tempestade se levanta, o mar se levanta, o vento sopra. Mas o caminho de Deus é perfeito. Jesus tinha liberado uma palavra para aqueles discípulos dizendo: ei, nós vamos chegar do lado de lá, vamos para outra banda do lago, vamos para outra margem. E a tempestade colheu aquelas pessoas no meio da travessia, mas a promessa de Jesus era: vamos para o lado de lá, nós vamos atravessar esse lago. A outra margem era o destino. Jesus não vai te abandonar no meio do lago. Eu digo sempre aqui, Jesus não abandona o barco, Ele acalma a tempestade. As pessoas pulam do barco, Jesus não, Ele acalma a tempestade. Talvez você está me ouvindo pregar e é que eu fecho a minha Bíblia e diz: pastor, eu estou num fogo, estou sendo consumido, e tudo que eu tenho está sendo consumido como que por um fogo que devora tudo. Deus é o Deus do fogo, Deus que está no comando, diz o profeta Isaías 43, salvo engano, verso 2: quando passares pelo fogo, eu estou contigo, a chama não te queimará, o fogo não arderá em você. Ele não diz se passares, Ele diz quando passares. Isso quer dizer que nós vamos passar algumas vezes. Não é se, é quando. O Deus no comando passa conosco. E com Jesus, e com esse Deus no comando no meio do fogo, a Bíblia diz que a chama não queima, não arde o fogo. Assim como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, que você conhece, quando eles foram lançados, diz a Bíblia, o 4º homem já estava esperando por eles lá. Você não é lançado do nada. Deus no comando. Por isso você pode acreditar: menos de mim, mais dele. Menos de você, mais dele. Deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Deus conduzir, deixa Deus comandar. Deus no comando, pode confiar, vai dar tudo certo. Não importa, não interessa o que está acontecendo. Diminua, saia do cenário, chega de lutar sozinho, chega de querer ser o principal, de atuar com as suas forças. Ei, nós devemos ser coadjuvante, Ele é principal, Ele é o ator principal. Nesse cenário nós nos recolhemos, porque nós não compreendemos, nós não entendemos, nós não sabemos o desenrolar. Ele sabe. Durante toda a trajetória que eu descrevi para vocês nesta noite, Deus sempre esteve e está no comando, o tempo todo. Não é agora que Ele vai te deixar sozinho, não. Ei, não é agora que Ele vai te abandonar e te deixar sozinha.
está no comando. Deus está no comando. Mais de ti e menos de mim. Eu vou orar. Feche seus olhos, cante. Oh, aleluia. Quais